A paz do Senhor Jesus. Esta é uma mensagem da Igreja Cristã Maranata, onde Deus tem uma bênção para o seu coração. Eu convido a todos a lermos a palavra de Deus no Salmo 130, verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Meus amigos e irmãos, a palavra de Deus que fala ao nosso coração, ela usa a figura do guarda noturno para falar dos fiéis, daqueles que pertencem a Deus, que têm uma experiência real de salvação. Sabemos que estamos vivendo um período de densas trevas. A noite espiritual está aí, mas Jesus é a luz que resplandece nesta hora para salvar o homem. E o guarda noturno é aquele que tem duas grandes lutas. Primeiro, a luta contra o ladrão, aquilo que se levanta para roubar o bem precioso. E a segunda luta é a batalha interna, pessoal, contra o próprio sono, para que no atravessar da noite ele não venha dormir. Lembrando que o guarda é aquele que não é dono, mas como mordomo é entregue a ele valores para que ele preserve. E quando o homem aceita a Jesus como Salvador, quando ele abre o seu coração, ele crê no Senhor Jesus e o confessa como o único e suficiente Salvador, ele recebe o grande tesouro da eternidade, que é a salvação. Esta salvação que agora precisa ser operada, como diz a Bíblia, com temor e tremor. Essa salvação que precisa ser vivida e, acima de tudo, preservada. Viver a salvação eterna é estar em um campo de batalha e, pela fé, guerrear todos os dias, aguardando a vinda do Mestre. E é importante dizer que a palavra do Senhor nos ensina: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o guarda é aquele que pertence a Deus, que ele não é dono, mas ele recebeu uma bênção e ele agora, pela fé, preserva na sua vida os valores celestiais. Mas, como dissemos, a luta contra as investidas, contra o ladrão, quando nesse período de trevas, tudo se levanta para roubar a bênção do homem. Por muitas vezes, o Senhor Jesus, no seu ministério, disse: vigiai e orai, orai e vigiai. É necessário que aquele que recebeu a bênção, ele esteja em alerta, com o seu coração depositado no altar de Deus, lutando constantemente para preservar este grande tesouro chamado salvação. E a batalha deste guarda também é pessoal. Porque quanto mais a noite avança, quanto mais o tempo passa, mais ele vai lutar contra o sono, contra o cansaço. E é necessário, nesta hora, estarmos em alertas, bem acordados, porque no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se apresenta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus voltará para buscar os seus. E a igreja que vai subir para a eternidade é a igreja que está
acordada. Nesta hora, precisamos ter esta consciência. Se você observar o texto, a palavra diz que esperamos pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Qual é a esperança do guarda noturno? Daquele que está enfrentando a noite, que está vigilante contra os ataques do mal, daquele que está lutando pela sua própria salvação. Qual é a expectativa daquele que precisa ficar acordado a noite inteira? É o nascer do novo dia. Porque com o raiar do novo dia virá o descanso. Mas o texto que lemos usa uma expressão gloriosa. Nós esperamos por Jesus, pelo nosso Salvador, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O guarda noturno, aquele que trabalha na vida secular, ele sabe que ele está trabalhando, está difícil, ele venceu a noite, o dia vem, ele vai descansar. Mas outra noite virá e ele precisará trabalhar outra vez e enfrentar todas as lutas já vividas. Mas a palavra de Deus nos diz que, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará em suas asas, quando Jesus voltar, o dia eternal, raiar. O inimigo das nossas almas será vencido. Nós não precisaremos tampouco estar vigilantes, porque viveremos a eternidade com Ele. Esse dia que jamais se acabará. Os salvos estarão com Cristo no céu. Nem mesmo o sol existirá, porque Jesus será a nossa luz eterna. E esta palavra, ela traz para nós um grande despertamento. Vivemos um momento difícil de trevas, mas Jesus está salvando vidas, está tocando corações, e aqueles que estão se entregando a Ele estão preservando os valores da eternidade, estão vigilantes, atravessando esta noite tão difícil, mas principalmente estão com seus corações anelantes, cheios de esperança, por saberem que a noite vai acabar e o dia eternal vai raiar. A palavra do Senhor nos garante. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Enquanto estivermos aqui, as lágrimas, o sofrimento, as batalhas travadas, mas quando chegar o nosso Salvador, quando esse dia maravilhoso raiar, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso que o grande presente de Deus para o homem hoje é a salvação. É Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Nós esperamos por Jesus mais que os guardas pelo romper da manhã. Deus te abençoe, que essa palavra gere vida no seu coração, que Deus possa realizar uma grande obra na sua vida e que a sua vida, o seu coração, esteja cheio de fé e esperança, aguardando a vinda do Salvador. Que Deus nos abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.